Graça e paz, meu querido, minha querida. Hoje, eu sou o Danielson, mas hoje nós não estou aqui nem com violão, nem com teclado, nem com outro instrumento musical. O nome dessa página é Dicas de Louvor, e louvor não é só canção. E eu quero, já faz tempo que eu estou com essa ideia, mas hoje eu consegui um tempinho extra para poder colocar em prática, de colocar alguns fundamentos a respeito da ministração de louvor. Fundamentos retirados da Bíblia. Vai ter outros momentos também. Esse é o primeiro, se Deus permitir, vai ter outros. E o primeiro fundamento que eu quero ministrar é sobre o conceito do que é o louvor. E para isso, eu vou estar usando o Salmo de número 150, que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui nesse texto de 150, Salmo 150, a gente vê grandes importâncias, explicações. É praticamente uma aula de louvor para aquilo. Para começar, a palavra aleluia, ela é um convite e ao mesmo tempo uma ordem e uma exclamação. A palavra aleluia é uma frase, na verdade, que significa Deus seja louvado, o único Deus, o Senhor dos senhores, o Criador. Deus seja louvado, que nós cremos, nós cristãos, que é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado. Então, aleluia. Começa o versículo 1, ele diz aonde que a gente deve ministrar louvor. Começa então, primeiro princípio, aonde a gente ministra louvor? Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, aonde a gente pode ministrar louvor? Segundo o Salmo 150, a gente pode ministrar louvor no santuário, ou seja, dentro do templo, no momento de culto, né, que é o santuário do Senhor, a casa de oração onde tu congrega, é o santuário do Senhor. Mas também a gente deve louvar a Deus sob o céu, ou seja, em ambiente aberto, fora do templo. Aqui então a gente não se louva a Deus exclusivamente dentro do templo. Se louva a Deus dentro do templo, dentro do santuário, mas se louva também a Deus em ambiente externo ao templo, qualquer lugar abaixo do céu, a gente pode louvar a Deus. Então, primeiro ponto, aonde se louva? No templo e fora do templo. No versículo 2, os motivos para que a gente entoe louvor. E isso vai falar sobre quais são, o que a letra que nós estamos louvando deve dizer. Preste atenção. Aqui no versículo 2 está dizendo, quando a gente escolhe um louvor para cantar, que letra escolher. Aqui diz assim, louvai-o pelos seus poderosos feitos. Então, a gente deve usar letras que deem testemunho dos feitos de Deus. Testemunhos reais de milagres que Deus operou, testemunhos reais de fatos que Deus interviu. Então, a letra da música deve conter esse conteúdo, né? Louvando a Deus pelos seus poderosos feitos. Segunda, louvai a Deus consoante a sua muita grandeza. Também a letra da música deve elogiar as características de Deus. Elogiar que Ele é onipotente, elogiar que Ele é santo, elogiar que Ele é todo-poderoso, já falei onipotente, né? Que Ele é onisciente, elogiar que Ele é justo, elogiar que Ele é amoroso, misericordioso, elogiar as características de Deus. Então, aqui no segundo versículo tem os motivos. Elogiar a Deus pelo que Ele fez e elogiar a Deus pelo que Ele é. Do versículo 3 ao versículo 5, como a gente elogia? Como a gente louva a Deus? Porque a palavra louvor quer dizer elogio. Como a gente louva a Deus? A gente louva a Deus com o som de trombeta, com saltério e com harpa, com adufes e danças, com instrumentos de flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Ou seja, aqui quando fala instrumentos de sopro,
A gente usa para louvar a Deus, na verdade, assim, o versículo 3 ao 5 diz, a gente usa tudo que tiver a nosso alcance. Daí, aqui nessa parte tem uma coisa bem interessante, que algumas igrejas de linha puritana diz que não pode ter bateria dentro da igreja, que não pode ter guitarra dentro da igreja, mas isso contraria o princípio bíblico. O princípio bíblico diz que é para a gente usar instrumentos de corda, por exemplo, guitarra, violão, contrabaixo, deve-se usar símbolos sonoros e símbolos retumbantes. Símbolos sonoros e símbolos retumbantes são tambores. Os símbolos sonoros os pratos da bateria e os símbolos retumbantes são os tambores da bateria. Então se usa símbolos sonoros, se usa símbolos retumbantes, saltério, que é um pandeiro, né? Que é um tipo de pandeiro, é um pandeiro quadrado. Então se usa todos os instrumentos. Também algumas linhas puritanas vão dizer que não se pode dançar dentro da igreja. Não, a dança é uma expressão de louvor presente na Bíblia. Ali diz assim, louvai-o com saltérios, louvai-o com adufes e danças. Então, sim. Então, resumindo, com o que a gente deve louvar a Deus? Que recursos a gente deve usar? Todos os recursos que a gente puder. Todos os instrumentos musicais que a gente tiver à disposição, a gente deve, não é que pode, a gente deve usar para louvar a Deus. Quem tem só um violão, louve com violão. Quem tem só um pandeiro, louve com pandeiro. Quem tem pandeiro e violão, louve com pandeiro e violão. Quem tem pandeiro, violão, contrabaixo, guitarra, teclado, quem tiver uma banda, louve com a banda. Quem tiver bateria, louve com a bateria. Todos os instrumentos. E louve com dança. Essa dança pode ser, louvar com dança mesmo, pode ser os sacerdotes que estão ministrando, né? No caso a gente chama de ministério de louvor, os sacerdotes, as sacerdotisas de Jesus que estão ministrando podem estar dançando, ou a igreja mesmo pode estar dançando no ritmo da música, é uma expressão de louvor, tu usar o teu corpo para louvar a Deus. Quem é que está dizendo isso? O Danielson. Não, quem está dizendo isso é a Bíblia. Leia, Salmo 150. E por último, quem é que pode ministrar louvor? Quem é que pode louvar a Deus? Tem que ser músico? Tem que ser teólogo para poder ministrar a Deus, para louvar? Não. Todo ser que respira louva ao Senhor. Ou seja, toda a igreja. A ministração de louvor pode ser direcionada por um ministério. A ministração de louvor pode ser orientada por ministros e ministras de louvor que estão ali. Mas quem louva a Deus é toda a igreja, todo ser que respira. Eu costumo dizer assim, puxa o ar para dentro, solta o ar para fora, conseguiu fazer isso? Então tu está apto, tu está apta para ministrar louvor. Então nós vemos no Salmo 150, aonde a gente deve louvar, dentro do templo e fora do templo. Quais são as palavras que a gente deve usar? Palavras que elogiem o que Deus fez e palavras que elogiem as características, os atributos de Deus. De que forma a gente deve louvar? Com todos os instrumentos que a gente tiver, com todos os recursos que a gente tiver, com todos os tipos de instrumento, bateria, instrumento de sopro, instrumento de corda e também com dança. A gente deve louvar a Deus. E por último, quem deve fazer isso? Todos, toda a igreja. E até mesmo aquela pessoa que nem conhece Jesus, ela pode entrar na igreja no meio da ministração de louvor, ela tem direito de cantar louvores, ela tem direito de levantar as mãos, ela tem direito de dançar. Quem está dizendo isso não é o Danielson, quem está dizendo isso é a Bíblia. Dúvidas? Leia de novo o Salmo 150. Essa é uma dica de louvor, não é uma dica de música, porque louvor não é só música, música também, mas é uma dica de louvor para ti. E se tu és ministro de louvor, se tu és ministra de louvor, então agora tu já sabe como escolher letras de música. Para escolher letras de música para o teu ministério, leia Salmo 150, versículo 2. Para escolher instrumentos e técnicas para o ministério de louvor da tua igreja, leia o Salmo 150, do 3 ao 5. Para saber aonde tu pode louvar, leia Salmo 50, versículo 1. E agora para ti, que talvez não é ministro, não é ministra de louvor, saiba que tu tem direito de ir num culto, levantar as mãos, cantar, porque todo ser que respira deve louvar o Senhor. Espero que essa dica seja útil
e te inspire. E que possamos juntos, porque Deus gosta quando a gente adora em unidade, que a gente possa adorar em unidade. Que Deus abençoe a sua vida. Leia o Salmo 150, deixe o Espírito Santo falar contigo. Tenho certeza que essa dica pode ser muito importante para ti. Deus abençoe.